Depois eu mando os slides para vocês também, tá? Então, pensando aí, vamos só para vocês terem uma ideia assim, como é minucioso, e são detalhes que a gente não percebe. Vamos supor que vocês vão dar uma assistência a uma propriedade, né? Sobre qualidade de água. Você vê lá que eles não fazem nenhum monitoramento da qualidade de água. Qual o parâmetro que vocês pediriam para eles analisar frequentemente? Um produtor que vocês conhecem aí que baixa renda, simples, não tem muito conhecimento, né? Que vai ser nosso público-alvo, eu acredito, né? A gente não vai pegar produtores já com experiência, com técnicas, né? Com recursos. Então, o que é que vocês me dizem? Que parâmetro de qualidade de água vocês pediriam para eles observarem? Oxigênio dissolvido. O Porque pH, pode-se dizer, professor? pode ser pH também, mas eu queria saber por quê. Né? Por que você pediria o pH para eles analisarem? Para ver se a água está muito alcalina, né? Eu acho que em torno de 6 a 7 o ideal para a produção de peixes, não é isso? Tá ok. Esse é o parâmetro bom, né? Perto da neutralidade, 6 a 7. Cleiton? E também Tem a depende... temperatura. Pode falar, Carlos. Fica à vontade. Lembra assim, eu estou pedindo o parâmetro que vocês acham mais importante. Não é para dizer todos os parâmetros, não. O mais importante para vocês pedirem para o cara analisar. Né? A temperatura, eu acho que é muito importante. Eles têm pouco recurso, pouca instrução, né? Então, Marielle, temperatura. É importante, né, Marielle? Cleiton. Porque tipo a tilápia, ele é um peixe é um peixe mais quente, no caso, e mais gostoso. Espera aí. Desculpa, professor. Não tem problema não. É bom que a gente se distrai. Fala lá, Cleiton. Opa, então eu acho que o pH é importante, né? Porque a depender do pH, a excreção do peixe ela pode ser tóxica para o próprio peixe, né? No caso, a amônia, né? Amônia, isso. Pronto. Tá bom. Elane falou também termômetro, né? É barato tudo, né? Carlos, alguma opinião? Mas eu acho que a gente ia ter que. Acho que é relativo isso aí. A gente ia ter que olhar a realidade do produtor, né? Tá. Então, você falou uma coisa, tem que olhar a realidade, tá? Mas você já olhou, né? Você já conhece aí a realidade da região de vocês aí. Conhece, não conhece? Você já viu aí vários produtores aí, Sim, sim. né? Então, a grosso modo, o que você já viu hoje, qual o parâmetro que você diria a eles para fazer, para medir? Rapaz, pelo que eu vejo aqui, é oxigênio e temperatura. Pronto. pH também. Tá. Joadila. Assim, eu acho que o oxigênio é importante, né? Porque às vezes ele soca peixe no lugar, aí o peixe começa a morrer, não sabe o que é. Tem que ver o oxigênio, né? Às vezes a água tá muito atrofizada, aí o oxigênio também tá baixo, né? Eu acho que o oxigênio é bem importante, assim. Também pra pessoa ver, assim, até no olho, assim, ter noção, ó, a água tá muito atrofizada, então o oxigênio vai ficar baixo, que a luz não vai penetrar direito. Ou tem muito peixe no lugar, se for de... Eu esqueci. Oh, meu Deus, eu sou péssima com sistemas de produção. Mas, entendeu, né? Entendi. Então, vamos lá, né? Vamos pensar aí em cada um desses parâmetros, né? Para chegar a uma conclusão. Termômetro, temperatura, né? A Elaine falou termômetro, Marielle falou temperatura. Mesma coisa, né? É barato, né? Eu posso comprar aquele termômetro que vende para leite, né? Aquele branquinho que tem uma capinha, ou qualquer outro termômetro. Termômetro é termômetro, né? E eu pediria a ele para ir lá aferir a temperatura, correto? De manhã, meio-dia, à noite, qualquer horário. Se a temperatura tivesse errada, o que é que eles fariam? Aí, geral, tá? Professor, você pode repetir? Eu não entendi esse final, por favor.
o termômetro para comprar e para o produtor ter acesso é barato. É um equipamento muito barato, né? Menos de R$100 você compra um termômetro bom, até se for o caso eletrônico, né? E aí, você ensinou lá o produtor a medir a temperatura de manhã, qualquer horário do dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas se ele for lá, por exemplo, a Marielle falou que a tilápia é um peixe de água quente, né? Então seria 28 graus. Se ele for lá e medir, a temperatura está 26, o que é que ele faria? Qual é a medida corretiva para isso? Pode falar, Cleiton. Assim, professor, a temperatura não depende do horário do dia? Tá, mas independente do horário, ele mediu lá, ela deu abaixo da temperatura que é ótimo para tilápia, 26 graus. Você faria o quê com essa temperatura? O que é que você iria fazer para corrigir ela para 28 graus? Hein? Hein, Cleiton? Aquela estufa, não? Sei lá. Colocar na estufa. Professor, Oi? quando eu estava lá na Belo Jardim, lá em Sobradinho, Zé Roberto ele tinha uma lona grande, tinha duas cores, era preta e branca. Certo. Dupla face. Acredito que aquilo ali seja um mecanismo para controlar a temperatura da água, né? Porque o preto ele retém mais calor, né? E o branco já dissipa. Aí faria uma estufa para controlar isso, é? É tipo uma lona grande que ele usava. Sim, aí cobriria o tanque com essa lona? Isso. Para ele pegar o calor do sol. É isso? Dessa forma. Tá. A Elaine falou usar tela para tentar aquecer a água. Samires, Joadila, Carlos, alguma ideia? Eu não faço a mínima ideia. Eu concordo com a ideia de cobrir para aquecer a água e abafar um pouco. Tá A bom. temperatura é assim, até meio que é isolar aquele resto de temperatura que ia sobrar. Tá. Cleiton, quer falar alguma coisa? O pessoal... Oi, fala, Cleiton. Na verdade, era viveiro escavado. Tá, beleza. Quando vocês estão na água no dia e tomam banho lá na lagoa, a temperatura da água está mais fria ou está mais quente do que o ar? Depende aí. Se é de dia ou à noite. De dia. Eu falei de dia. Vai estar fria. A água vai estar mais fria. A sensação é que ela está mais fria, né? Sim. E à noite é ao contrário, né? Uhum. Por que isso? A água ela tem uma propriedade que ela exige muito energia para aquecer e depois ela demora muito para liberar esse calor, certo? Então, por isso que quando a gente vai para um... como ocorre na praia, né? Quando você vai à noite na praia, parece que a água está mais quente do que o ar. E por isso que rola vento, né? O vento ele faz isso, por causa da diferença de temperatura, né? Da pressão. Então, se alguém de vocês já foram no sertão, por exemplo, o sertão de dia ou num deserto, de dia é um calor infernal e à noite é frio. Por quê? Porque não tem umidade, não tem água. Então, no deserto, no sertão, a temperatura varia muito. De dia muito quente, de noite muito fria, né? Se a gente for para a região amazônica, é uma região que praticamente o ano todo é quente, não tem frio. Você tem a sensação fria, né? Tem a sensação de estar frio, mas a temperatura lá, ao longo do ano, é quase igual, é próximo de 28. Aí na região é bem parecido, né? A temperatura de vocês aí, no Baixo Sul, ela é praticamente a mesma o ano todo, né? Varia um pouquinho, mas a temperatura ela não oscila tanto, né? E isso também ocorre na água. A água não tem essa oscilação tanto, porque ela aquece de dia e à noite ela perde calor.
Então, praticamente, ela fica igual à água de viveiro ou de uma barragem. Mas se for uma água de um espaço pequeno, né, um aquário, uma coisa assim, ele vai variar. E essa variação, se for 2, 3 graus ao longo do dia, é ruim para o peixe, tá? Se for no sistema intensivo, que é estruturas pequenas, né, caixa d'água, volume pequenos, eu consigo aquecer. Eu consigo colocar um aquecedor, que é o que se faz, né? Só que, imagine, é 1 watts por litro, né? Pensar aí, quem tem chuveiro elétrico em casa, né? Geralmente o chuveiro elétrico é 100 watts, 200 watts, e é o que gasta mais de energia. Né? Imagine um tanque de 1.000 litros, você vai ter 1.000 watts para poder aquecer ele. Você tem 10 tanques, você tem 10.000 watts. Imagine o custo que vai ser para manter isso aquecido. Né? Então, é um parâmetro que a gente usa, mas aqui é só para poder dizer que está ali. Não tem muito o que fazer, somente viver os cavados. Né? Quem trabalha com piscicultura ornamental, por exemplo, que trabalha com tanques pequenos, você faz uma estufa, para de dia você reter o calor, ou de dia você abre a estufa para o calor e o vento ventilar ali e manter a temperatura, mas antes da noite você fecha a estufa, aí mantém um calor, né, por mais tempo. Se você deixar o dia todo a estufa fechada, você vai cozinhar os peixes, né? E é uma estrutura cara, certo? Não é para qualquer um fazer uma estrutura dessa. É no mínimo 20 mil reais para uma área de 1.000 metros quadrados. É muito caro, certo? Então, assim, termômetro, temperatura, para a região não é uma coisa tão prioritária, certo? Tá ok? Alguma dúvida? Ô, professor, nesse caso o senhor falou para Hum, reter o calor, né? Energia dentro do tanque. E sim. para tirar o calor, Se for o muito excesso quente, de temperatura, sim. existe como se fosse um ar-condicionado. Se chama chiller. Ele é igual ao ar-condicionado. Entra água, né, de uma temperatura e sai de outra temperatura. Então, você coloca água quente entrando nele, ele esfria e sai água fria. Então, você consegue fazer isso. Que também é bem mais caro ainda, entendeu? É uma tecnologia que se usa, né, já está aí para aquários, até para tanques grandes, mas é energia elétrica. É muito caro. Mas nesse caso, para açudes, esqueci o nome que faz. Acho que é açude, né? Quando cava. Quando você cava grandes áreas e você não tem entrada e saída de água controlada, é açude. Se Ah, você isso. faz um tanque para piscicultura, com água entrando e saindo controlada, é viveiro escavado, Uhum, entendi o termo. tá? Nesse Mas assim, caso, ó, para os açudes, se a temperatura estiver elevada, então, o problema como do controlar? açude é que o açude ele não é feito para criar peixe, certo? O pessoal usa para criar peixe, mas ele não é feito para isso. É a pior tecnologia para criar peixe. Tanto é que a ideia, ou você cria no sistema extensivo, que eu vou mostrar para vocês, que é um peixe a cada 10 metros quadrados, mais ou menos, e o peixe se vira, né? Você não controla a água, então não tem como eu criar o peixe ali, né? Você não tem controle nenhum. Ou então, quando você tem grandes açudes, tipo barragens, né? Esses aí que o pessoal foi lá para Chelsea, Pedra do Cavalo, você tem grandes áreas, você cria em gaiolas, né? Mas o grande problema do açude, como você não tem controle da água, e os açudes são muito fundos para acumular água, ele acaba que ele cria uma termoclina. Ele cria uma camada inferior muito fria e uma superior muito quente, né? Então, por exemplo, tanque de piscicultura não é recomendado fazer acima de 2 metros. Por quê? Como a luz não entra, a parte inferior não aquece. Então, a parte inferior ela vai ficar fria e por densidade por cada temperatura, ela forma 2 camadas de densidade diferente. E essas camadas não se misturam fácil. Precisa de movimento da água muito brusco para que ela se misture. Então, o viveiro, ele fica com 2 camadas. Pessoal, só um pouquinho aqui, que eu vou fechar aqui a porta, rapidinho. Pronto, voltei.
Então, é um grande problema dos açudes, né? Você tem em viveiros grandes, profundos, você tem essa diferença de camadas, né? Uma bem fria e uma quente. E aí, quando passa uma tempestade ou um vento muito forte, essas camadas se misturam, porque ela faz ondas e mistura. E aí esses peixes que estão em gaiola morrem. E muitas vezes o pessoal não sabe o que fazer, tá? Mas nós vamos chegar a isso depois lá em qualidade de água. Fala, Cleiton. Mestre, tem a ver com a estratificação da água, o mesmo termo parecido com isso, né? É isso que eu estou falando, né? Estratificação da água. Né? Então, Lá em Sobradinho tem uma galera que perdeu muito peixe com isso. Até pedindo doações e tal. Isso é um problema, né? Então, acima de 2 metros, a estratificação da água ela ocorre naturalmente. Né? A camada do fundo fica fria, sem oxigênio, porque a luz não entra, né? E rica em matéria orgânica. E aí, quando ocorre um vendaval, uma mudança de clima muito forte, essa camada do fundo sobe. Então, mexe tudo e acaba que os peixes levam um choque térmico de uma hora para outra. Aí eles morrem. Somente quem está em tanque-rede não tem para onde correr, fica ali no tanque-rede preso. Né? Então, o ideal era, nessas épocas, tirar os tanque-rede de locais muito fundos e trazer para locais muito mais rasos. Tá? Mas, assim, só para te finalizar a temperatura. A temperatura não é um parâmetro tão fundamental para a piscicultura de viveiro escavado ou de açudes ou de gaiola. Só para quem lida com aquário, com ambientes pequenos, porque eu consigo fazer mudanças, certo? E na região aí não tem essa variação de temperatura, tá? Então também não é problemático. Se você for lá para o sul do Brasil, aí sim, né? Tem um inverno muito rigoroso, né? No verão fica quente de dia, à noite fica muito frio, no sertão. Mas mesmo assim, quem trabalha com viveiro escavado tem que fazer estufa. A solução é fazer estufa. Né? Aí fica muito caro, tá? Por isso que estufa vocês vão ver muito em peixes ornamentais, que aí compensa o investimento. Ok? Vamos aí para a outra medida foi pH, que é bem interessante isso. Todo técnico quer que o produtor meça o pH. Isso é interessante. Né? Por que o pH? Quem foi que falou isso foi a Samires, não é Samires? Falou pH, eu acho que foi. Samires? Tá por aí? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, positivo. Samires? Alô? Oi. Aí eu fui pegar um copo d'água. Né? Eu tive que voltar. Você falou de pH, não foi? Você que falou? Foi. pH. O que é que você faria se o pH estivesse fora do normal? Não faço a mínima ideia, professor. Pronto. Alguém sabe? Aí, se fosse o caso de um viveiro com entrada e saída de água, caberia uma renovação de água, ou diminuição do arraçoamento, porque a amônia excessiva, né? Ela altera o pH da água, caberia a diminuição do arraçoamento. E só consigo pensar nisso, renovação de água. Mas, o Carlos, a amônia, ela já mediu a amônia e já deu amônia errada, né? E vamos supor, a média seria 7, é o ideal. Amônia ácida seria abaixo de 6. O que é que vocês fariam com amônia abaixo de 6? Para corrigir a amônia da água. Rapaz, só consigo pensar em renovação de água. Tá. Geraldo, gente. Professor, meu irmão tem um aquário. Ele, para corrigir o pH, ele bota um líquidozinho. Agora eu não sei que líquidozinho é esse. Para corrigir o pH. Mas corrigir o pH qual? Baixo para cima ou cima para baixo? Ô, professor, eu nunca prestei atenção. É legal. Só sei que ele... Presta atenção. Pega lá esse
esse kit que ele usa, é legal você entender, entendeu? Aquário é a melhor forma de alguém entender piscicultura, tá? Para vocês manterem o aquário é muito legal. Só que em aquário é muito fácil você fazer isso, porque a variação do pH, que aí eu quero chegar a vocês, ele é igual o dia todo, né? Se você for na piscicultura, se você medir o pH de manhã é um, se medir o pH à tarde, a media é outro, se medir o pH à noite é outro, né? E aí você falou que não sabe muito, né? Imagina o produtor que não sabe nada, né? Imagine como é que vai ficar a cabeça dele se ele tem 3 pH durante o dia. Ele vai ficar doido. Só para vocês entenderem, pH baixou, né? Tá muito ácido, eu jogo calcário. Eu jogo qualquer fonte de calcário, de carbonato, tá? Concha, calcário agrícola, qualquer calcário eu jogo, né? Gesso, existem várias fontes. Igual solo? Jogar Hã? com igual solo? Igual. Então, quando tá alcalino, vai usar adubo nitrogenado? Pode ser, tá? Ou, como o Carlos falou, renovar um pouco a água, porque a água que volta, ela não é tão alcalina. Mas alcalino é muito difícil, tá? Em piscicultura, tá? Cleiton. Mestre, antes mesmo, né, com a renovação da água, o viveiro tá no chão, é bom também estar jogando uma camada de calcário, né? Sim, né? Isso aí é para manutenção, tá? Mas assim, ó, por que eu estou perguntando isso para vocês? Para vocês entenderem que não é tão fácil assim, né? Vocês aprenderam, leram, né? E vocês vão ver que não é simples assim. Mas a gente precisa pensar um pouco, tá? Porque o produtor, ele não pensa como a gente, ele não tem essa experiência, né? Que, imagine, vocês já estão com dificuldade, imagine o produtor, né? Então, a gente tem que, às vezes, levar para o produtor aquilo que é mais fácil para ele fazer, aquilo que ele precisa de mais imediato, aquilo que ele precisa de fazer de mais simples. Você viu que temperatura não é, né? pH, ele é um problema, né? Porque o produtor ele vai ter que medir 24 horas a cada 3 horas para poder fazer um gráfico e ver como é que se comporta o pH para saber se o pH oscilou muito ou pouco. Que aí, se oscilou muito, ele joga o calcário. Se oscilou pouco, ele deixa. Porque, veja bem, se a água estiver verde, né, que é microalgas, que é o ideal, né, viveiro escavado, né, na piscicultura semi-intensiva, que é o que a maioria usa no Brasil, né? As algas, o que é que ela faz? Ela produz fotossíntese, né? Correto? A água verde é cheia de microalgas. Ela produz fotossíntese, né? Pense comigo. Na fotossíntese, o que é que a planta faz? Ela pega o gás carbônico, né? Que é um ácido, e libera oxigênio, correto? Correto. Então, ela libera algo que não é ácido, é mais alcalino. Então, durante o dia, pela respiração das algas, o pH vai subir, né? E vai ficar o seu pico de pH próximo ali de 2, 3, 4 da tarde, que é quando tem a maior atividade fotossintética. E à noite é ao contrário, né? A planta, no caso as microalgas, ela vai respirar, ela vai pegar o oxigênio e vai liberar gás carbônico, que é um ácido carbônico. Então, à noite, o viveiro começa a ficar mais ácido, até chegar no seu pico de madrugada, tá? E aí, o produtor, ele não consegue entender isso, até entende, mas ele vai fazer o quê? De manhã, renova a água, joga algum material que vai diminuir o pH, e de noite joga calcário, então ele vai ficar doido. Então, em piscicultura, não se faz isso, né? Só se a pessoa tiver muita experiência. Porque se ele for lá e medir pontualmente o pH, ele não tem nada, ele não tem nenhuma informação. Para saber sobre o pH, principalmente na piscicultura, tem que medir o pH 24 horas, 3 horas a cada 3 horas. Aí ele faz uma curva, né?
E aí ele consegue saber se o pH oscilou muito ou pouco, tá? Para tentar manter o pH próximo de 7, para que a oscilação seja curta. Como é que faz isso? Que a gente chama de poder tampão. A gente joga calcário a mais, toda hora que um ácido for liberado, o calcário sequestra. Aí o pH fica mais estável. E aí é bom para os animais, né? A Samir falou que calcário igual as plantas, Igual né? o solo. Igual o solo. Não é para o solo, né? É para as plantas. Correto? Isso, mas corrige o solo. Mas corrige o solo para as plantas absorver melhor o nutriente. Correto? Isso. No peixe é igual. Você não faz isso pelo peixe. Você faz isso pelas microalgas. Então, é um entendimento diferente. Interessante. Agora estou Né? pensando Porque, veja bem, o tambaqui, ele é da onde? Que é da o segundo, Amazônia? da Amazônia. É o segundo peixe mais produzido no Brasil. É um peixe amazônico, nativo nosso. Água amazônica, de forma geral, é pH 4. É 4. Então, será que esse peixe não está adaptado ao pH ácido? Para que ele vai viver em pH 7? Né? Então, o grande problema do pH é para as plantas, as microalgas, e que ele não oscile muito, certo? Então, a oscilação, ela faz mal para o peixe. Então, é evitar essa oscilação. O peixe ele pode viver em 7, em 6, em 5, em 8, ele se adequa. O que ele não pode, desculpa, o que ele não pode é a oscilação. Porque o pH, o que é que o nome diz, o nome do pH? Potencial hidrogênio iônico. Potencial. Lembra de matemática? Elevada à potência? Né? É uma potência. Então, a potência, um número elevado a 2 é vezes 100. Um número elevado a 3 é vezes 1000. Né? O pH é igual. Né? O pH de uma unidade para outra é vezes 10. Então, é muito alto. Né? Então, a mudança de pH 7 para 6 é vezes 10. Né? Então, isso faz muito mal para o peixe. Tá? Depois a gente vai ver em uma aula só sobre qualidade de água. Mas só para vocês entenderem aqui. Outro parâmetro. Oxigênio. Né? Como é que o produtor iria medir o oxigênio? Fala, Cleito. Se você levantar a mão, não, já fala direto. Estamos aqui em poucas pessoas. Obrigado. Então, então, hipoteticamente, ele não teria o medidor de oxigênio. Por quê? Porque ele não teria, né? Ele não teria, porque é caro, né? É isso? Pronto. Isso. Então, se ele observar os peixes indo ali com a boca para fora ali do viveiro, já é um... É um indicativo. É um indicativo. De falta de oxigênio. Tá. Então, gente, o Cleiton já matou uma parte. O aparelho para medir oxigênio, ele é muito caro. Né? Você não vai pedir para um produtor comprar um aparelho de acima de R$1.000. Eletrônico ainda. Que ele tem de tempo em tempo calibrar o aparelho. Né? É algo especializado. Não é simples. E é caro. Né? Então, o aparelho, o oxigênio, você tem como ver sintomas, né? Comportamento do peixe, que vai dizer se está com oxigênio baixo ou alto, certo? Então, ele também não seria um parâmetro que a gente diria para o produtor monitorar, correto? Correto, professor. Então, qual é o parâmetro que vocês estudaram, que ninguém falou, e que vocês acham que poderia o produtor fazer diariamente? Agora, peraí, eu vou reformular aqui. A minha pergunta é para uma piscicultura geral, né? Porque, por exemplo, a SUD é diferente, né? É para viveiros, tá? A gente trabalha a piscicultura, como a gente fala, da informação de piscicultura, são viveiros escavados e geralmente num sistema semi-intensivo, que é o que ocorre no Brasil inteiro, né? É aquele sistema que o pessoal usa adubo calcário para manter a produtividade primária de microalgas
né? E renova a água de tempos em tempos, tá? Sistema intensivo é muita água correndo e muita densidade de peixe. Gaiola é sistema intensivo, açudes. Então, os sistemas que ocorrem na região de vocês aí, ou é um açude, o cara fez uma barragem, que não é para criar peixe, aquilo é para armazenar água, né? Cria peixe, mas não deve ser criado como sistema intensivo, ou uma piscicultura correta, né? Na média do Brasil, que é sistema semi-intensivo, tá? Então, aí faltou um parâmetro que ninguém falou, e que ele é simples de medir e é barato. Transparência. Transparência da água. Pronto, matou a charada. Por que transparência? Porque só pela transparência eu consigo saber o pH e o oxigênio. Tá? Se a água estiver muito turva, né? É. Tipo, só jogar um disco de sec já dá. Isso. A temperatura já é descartada primeiro. O oxigênio e o pH eu consigo ver pelo disco de sec. Ah, professor, mas a transparência é para ver transparência. Isso. Mas a transparência, o que é que ela me indica? Não sei se a Samires e a Elane lembram. Você usa um disco, né, de 20 centímetros, né, branco, com uma cruz no meio, preto, branco, pintado, né, de preto, branco, preto, branco. Aí você amarra uma corda, uma fita milimetrada, e você afunda num tanque das 10 da manhã até as 2 da tarde, né, nesse período assim, com o sol na sua cabeça aqui, no alto, né? Um sol assim, quase na vertical com você, para não fazer sombra. Aí você desce o disco de sec e vai ver até onde ele afunda e depois reaparece. Aí você vê a profundidade que a luz penetrou. Em açude eu consigo fazer isso? Não consigo. Eu posso medir a transparência, mas não vou usar o parâmetro de piscicultura. Tá? Em sistema intensivo eu consigo fazer? Consigo, mas não vou usar esse parâmetro, porque você está medindo só a transparência pura e simplesmente. No caso do viveiro escavado, eu vou medir a transparência e, proporcionalmente, eu vou medir a quantidade de microalgas, né? Que é a parte mais importante da piscicultura. Por isso que a gente põe calcário. É para botar microalgas lá, para que elas reproduzam e apareçam corretamente. Então, a microalga, o que ela faz? Se ela está em boa quantidade, ela tem muito oxigênio. Ela produz muito oxigênio, né? Se eu tenho pouca microalga, produz menos oxigênio. Se a água é transparente, não tem nada de oxigênio. Então, eu consigo relacionar a quantidade de microalga pelo oxigênio. Aí, pH, professor. Eu adubei, o tanque está perfeito, mas não está vindo microalga. Então, o pH está muito ácido. Porque a microalga precisa de pH neutro, né, mais neutro, para poder ter um crescimento acelerado. Então, ela não desenvolve bem em pH ácido. Então, eu consigo, né, pela experiência, saber que eu tenho que jogar calcário para corrigir um pouco e as algas virem, tá? Então, assim, é o equipamento mais simples e mais rápido para o produtor ele fazer o seu manejo. É um disco de sec. Ele mesmo faz ou ele compra um bem feitinho aí, R$70 na internet, né? Então, por R$70, o produtor ele pode ficar a vida inteira criando peixe no sistema semi-intensivo só com disco de sec. Não precisa de mais nada. Então, não adianta eu chegar lá com ideias mirabolantes, equipamento sofisticado, se o produtor não sabe usar. Professor, disco de sec ele vai saber? Vai. Só que ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele não vai ter o resultado. Então, como é que eu faço o disco de sec? Eu afundei ele na água, eu vi que a transparência está entre 40, 45, 50, ali nessa margem assim, eu não preciso fazer nada. A água está verde, eu posso ficar ali 2, 3 meses sem mexer na água, porque a água vai estar boa. Está produzindo oxigênio e o pH está ali constante. Agora, se eu medir com disco de sec e a transparência tiver muito baixa, tiver assim 30, né, 25, é que está muito grosso, está muito verde. O que é que eu tenho que fazer? O que o Carlos falou antes. Eu tenho que renovar essa água. Eu tenho que ligar a água
para entrar por cima e sair água fria, suja, pobre em oxigênio, cheia de matéria orgânica por baixo. Aí eu diluo essa água ali e diluo um pouco o nutriente. Porque o que vai fazer a água ficar muito verde é nutriente. Tá? E se a água tiver transparente, né? Se eu afundar o disco de SEC e ele for acima de 50, 55, 60, é porque está transparente, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou adubar. Eu vou deixar de renovar, eu paro a renovação e começo a adubar o meu tanque. E aí eu estabeleço, né? Se eu adubei e eu sei que ali com 3, 4, até 6 dias a água fica verde de novo, é porque o pH está bom. Mas se dentro do meu parâmetro de água ficar verde, demorar mais, é porque o meu tanque está com uma acidez alta. Aí eu jogo calcário. Tá? Fala aí, Carlos. Essa questão de observar, né, apenas a transparência, isso também é válido para aquelas pisciculturas com vários hectares, né, de lâmina d'água, porque a gente está falando aqui para pequenos produtores. Tipo camarão. Mas eu falo em relação à piscicultura. Sim, é igual. Piscicultura, só que camarão, as algas são marrons, são diatomáceas, né? Mas mesma coisa. A água ficou muito clara, o camarão começa a morrer, fica estressado, o peixe também assim. Então tem que manter a transparência. Mas assim, quando você tem uma piscicultura que tenha dinheiro, entendeu, Carlos? Tem que ter uma pessoa para fazer isso perfeito. Oxigênio, pH, transparência, tem que fazer tudo isso, entendeu? Mas para um produtor que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem conhecimento, o mínimo é o disco de SEC, porque ele tem como agir corretamente. Então ele vai trabalhar durante um ano renovando o viveiro ou adubando. Entendeu? É mais fácil para ele entender do que ele ficar botando calcário, ver oxigênio, ver temperatura, ver pH. Ele vai ficar doido. Porque produtor, não sei se, vocês vão perceber isso, eles têm uma rotina diferente da nossa. Nós somos técnicos, a gente consegue fazer as coisas rotineiramente. Né? Alguém falou aí que fez experimento lá de nutrição, de temperatura, medir os parâmetros, né? A gente consegue ir lá toda hora e medir. Peça isso para o produtor. Difícil fazer, né? Eu, como consultor, eu fiz mais de 180 consultorias lá no Pará, lá. O pessoal me pagava. Eu tiro nos dedos quem fazia isso. Mesmo pagando, recebendo treinamento, um manual, um relatório, tudo, os caras não fazem. Porque ele tem outra rotina, né? Ele tem outra mentalidade. Ela não funciona tão rápida como a gente. Se for para pescador, piorou. O pescador tem outro ritmo. Ele demora muito mais a começar a fazer essas coisas, entendeu? Então, nós temos que começar a dar atividades, né, para que eles façam mais gradual. E aquilo que vai impactar muito mais rápido, né? E, em geral, na piscicultura, são duas coisas. O disco de SEC, para a qualidade de água, e outra, fazer biometria, que aí você vai ver depois, entendeu? Biometria, certo? Então, assim, a minha... Oi, Carlos. Desculpa. Não, eu ia falar que esses macetes, assim, servem até para quem for seguir na área se adequar às circunstâncias, né? Porque a ideia... lá na frente você pode encontrar um produtor que ele não... de várias personalidades, né? Tem produtores de várias personalidades, que ele não queira investir na piscicultura e quer que você apresente resultado. E esses macetes já dá para você se adequar. Então, assim, não tem como ter resultado se ele não fizer. A não ser que ele pague você para ficar lá. Entendeu? Por exemplo, na carcinocultura, que é muito mecanizada, né? Tecnificada, o cultivo de camarão no sistema semi-intensivo tem um técnico só para fazer isso. Eles pagam 1 ou 2 pessoas só para ir lá diariamente medir a qualidade de água. Hoje em dia, não sei se vocês conhecem, mas o Joelito queria fazer aí com vocês bioflocos, né? E a carcinocultura Valência, por exemplo, já está entrando em bioflocos. Só que bioflocos é altamente tecnificada. Não aceita nem mais técnicos. Aceita graduados, mestrados e doutores para cuidar dos tanques.
porque lá a qualidade de água é muito mais importante. E a coisa assim, de uma hora para outra. Se você deixar de uma hora para outra mudar o parâmetro de vários parâmetros de qualidade de água, morre tudo, né? Então é diferente. Na piscicultura não. Você pode ter ali um desvio, um erro de alguns dias, né, que os peixes aguentam, porque eles estão em baixa densidade. Mas no biofloco não, eles estão em alta densidade, certo? Tá, Cleiton? Mestre, o biofloco é aquela que se aplica o carbono? Sim, carbono líquido, ou melaço de Já ouvi falar, cana. o melaço de cana, né? Tem esse. Só para você ter uma ideia, no cultivo de camarão, no sistema semi-intensivo, você produz 30 camarão, 50 camarão, né, por metro quadrado. No biofloco, chega a 500 camarão por metro quadrado. Né? É alta tecnologia, entendeu? Mas é uma coisa, um investimento muito caro. Não dá para um produtor rural fazer isso, certo? Gente, eu queria trabalhar com vocês nesse ritmo assim, tá? Aí eu quero mostrar uma coisa assim, só para terminar hoje. Eu vou mostrar meus slides das aulas que eu ministro, né? Do curso técnico. Então, eu vou aproveitar os mesmos slides, só que eu vou pegar coisas específicas para mostrar a vocês. Aí, quem quiser depois, eu posso passar esse slide todo para vocês, de todas as aulas, né? Só que eu vou pontuar para que não ficar uma aula muito maçante, só eu falando, né? Eu vou pontuar algumas coisas, tá? Hoje foi só para vocês entenderem que precisa ter um cuidado maior, né? Porque nem tudo aquilo que a gente aprende não é assim, tão rígido. Ele tem, né? A gente tem que ter uns cuidados maiores para poder passar informação, né? Ou a parte da extensão, né? Certo? Mas vamos supor que vocês chegam lá e o cara já faz disco de SEC, né? Opa, então agora vamos melhorar. Vamos trabalhar com oxigênio, com pH. Você vai ter que investir em um aparelho de oxímetro, né? Um pHmetro. Aí é outro nível, tá? Mas no nível que eu conheço, que eu sei que a maioria está, né? É o nível básico. O básico do básico é fazer biometria, né? Todo mês, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso. E a transparência, que é barato e fácil de fazer, tá? Então, eu vou apresentar aqui rapidinho outras informações, só para eu dar a mesma sequência das aulas, mas conforme a gente for discutindo, eu posso estar mudando também, tá? Vocês conseguem ver aqui, né? As espécies que estão aí apresentadas? Sim. Então, hoje no Brasil, né, é mais ou menos essa ordem. Às vezes muda, mas as espécies mais cultivadas no Brasil é tilápia, tambaqui, que aqui entra os peixes redondos, né? Tambaqui, tambacu e pacu, que são os híbridos, né? E tem um aqui que é bem interessante, que é o quinto aqui, mais produtivo, é o pirarucu. Alguém já olhou algo sobre o pirarucu? Quanto que ele consegue crescer em um ano? Alguém sabe essa informação? Salvo engano, deixa eu ver, meu Deus. Peraí, vamos voltar lá. Tilápia. Em um ano, ela chega a quantos quilos? Em um ano você pode ter tilápia de 800 gramas, 1 quilo. E peixe redondo, tambaqui, tambacu, pacu? Vamos lá. 2 quilos. Tá? No máximo 2 quilos. Pirarucu, né? Alguém sabe? Ele chega 1 quilo por mês. Então, em um ano, chega no máximo 10, 12 quilos. Né? Tá? Então, guarde isso, certo? Essa diferença aí. Tá? Só para vocês entenderem aqui. Né? Então, aqui são a produção brasileira, ela só cresce. Eu vou passar aqui rapidamente. Né? A tilápia é o principal, né? É um crescimento fantástico, porque ela é rústica, né? Já tem ração para ela, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso passar aqui rapidinho, só para quero ver se aqui nos peixes aqui, só para a informação mais atual. Paraná, Santa Catarina são os mais produtores. Bahia está em
em 10º lugar, né? Fica Um ali nono. 9º, 10º, 9º, né? Vai variando isso. Então, pronto, vamos voltar lá para as espécies, né? Por que que um peixe que chega a 10 quilos no ano não é mais produzido no Brasil do que outro peixe que chega a 800 gramas em um ano? Porque, por exemplo, em relação à diferença entre a tilápia e o pirarucu, a tilápia você já tem todo um pacote tecnológico, né? Hoje você já... Porra, isso Hoje aí, isso aí. você tem uma cadeia de estudos em relação uma série de estudos em relação à cadeia produtiva da tilápia, e eu li uma vez sobre o pirarucu que tinha, entre outras coisas, você tinha dificuldade em relação à sexagem, né? Tinha dificuldade em saber o que era macho, o que era fêmea, em relação à produção. Não sei se ainda se encontra assim hoje, mas o documento que eu li foi de 2015, né, sobre o pirarucu. Então você tinha uma certa dificuldade aí em relação ao cultivo. Fora de lá do norte, né? Tá. Elane, depois eu te respondo isso, tá, Elane? Se preocupe não, eu te respondo depois aqui suas perguntas. Carlos, você matou a charada, né? Não sei se todo mundo concorda com o que o Carlos falou. Ou alguém quer colocar algo a mais, né? É isso mesmo. A tilápia, ela é mais produzida no mundo inteiro, e antigamente era a carpa, agora é a tilápia. Por quê? Ela tem tecnologia. A tilápia, você sabe, é o único peixe hoje no Brasil que tem uma ração própria para ela, que nem frango, né? Frango você tem genética, o frango, e tem uma ração especializada no frango. Aí ele cresce rápido, certo? Não existe hormônio. Isso aí é balela. É ração perfeita e hormônio, e genética. E o frango, o mundo inteiro estuda o frango. Então é fácil a tecnologia ela renovar. A tilápia é igual. O mundo inteiro estuda a tilápia. Então a tecnologia da tilápia ela está sempre evoluindo, né? O tambaqui é um peixe nativo. Não se cria no mundo inteiro. Cria mais no Brasil, na América do Sul, né? Se você pegar a ração do tambaqui, não é ração de tambaqui. É ração de peixes redondos, né? Então você tem informação de nutrição do pacu, que é um peixe que foi muito criado no sul e sudeste, ele aguenta frio, né? Há muito tempo, então lá fez muita tecnologia, muitos experimentos com o pacu, e hoje em dia tem o híbrido, né? Tambacu e a tambatinga, que é o tambaqui com pacu e o tambaqui com a pirapitinga, certo? Então dá a tambatinga. Então, não tem tecnologia como tem como a tilápia, genética e uma ração 100% perfeita, tá? Mas é um peixe que cresce bem, se dá bem, tudo. No caso do pirarucu, é o oposto. Você não tem tecnologia de reprodução, você não consegue reproduzir ele o tempo todo, né? Ele reproduz quando ele quer e não tem nada de nutrição, né? Mas se tivesse, né? Pelo menos a reprodução, você conseguia levinos o tempo todo para ofertar para o mercado produtor, para mim seria o peixe principal do Brasil, talvez do mundo, porque ele cresce 1 quilo por mês, né? Então você consegue produzir uma carne nobre, gostosa, rapidamente, né? Então e ele respira fora d'água, tem essa vantagem. Então essa preocupação que a gente falou aí anteriormente de qualidade de água, o pirarucu é irrelevante. Não tem essa preocupação forte que tem para os outros peixes, né? A pirarucu te relaxa mais, porque ele respira fora d'água. Só quando está muita amônia, muito composto nitrogenado, aí você vai começar a se preocupar, ele para de comer, tudo isso, tá? Mas por que eu quero chegar nisso? Porque me preocupa os produtores, né, querer diversificar. Ah, eu quero botar tilápia, botar tambaqui, botar carpa, né? Isso é preocupante. Isso é uma cultura que o brasileiro tem de diversificar, que é legal em alguns aspectos, mas em piscicultura é muito problemático.
eu diversifico os peixes que têm tecnologia. Tá? Eu posso criar tilápia, tambaqui, pirarucu, né? Alguns peixes que têm potencial. Né? Para mim, esses três têm mais potencial. Né? Os outros não têm nada de tecnologia e não tem tanto potencial como esses peixes aí que eu já falei. Né? Mas não dá para criar em policultivo. Esse é um grande problema. Plantas, ela é boa para policultivo, porque uma ajuda a outra, né? Vocês conhecem aí. Né? Uma faz sombra, né? Uma libera mais nutrientes que a outra. Você pega aí, sei lá, uma leguminosa, deixa nitrogênio no solo, né? Então, você consegue fazer isso com plantas. Com peixe, não. Como é que eu vou fazer assim com peixe? Ó, você vai ficar aí, você vai ficar aqui, não venha para cá. Não consigo fazer isso. Né? Vamos pensar aí, eu pegar o pirarucu, o quilo chega fácil a 30 quilos, né? E a tilápia, que o quilo vai chegar aí a 15, 20 reais, né? Vamos supor que seja aí 15 reais, né? A metade do pirarucu. Se eu estou criando os dois em policultivo, qual ração que eu vou utilizar? Me diga aí. O que é que vocês acham? Eu vou jogar uma ração de tilápia e uma ração de peixe carnívoro para pirarucu e jogar as duas no tanque? Hein? Não, eu acho que deve ter uma ração específica, né? Para os dois ao mesmo tempo? Não, que tipo assim, agregue aos dois, entendeu? Ô, Uma professor, ração que seja para os dois. uma dúvida minha, e poderia criar essas duas espécies diferentes, um carnívoro, junto com a tilápia? Assim, teoricamente não, né? A gente cria para usar a tilápia para alimentar o pirarucu, certo? Mas eu dei assim só uma... tá, tira o pirarucu, que é carnívoro, tá pronto. A Samires aí tirou a minha ideia. A carpa, né? A carpa tem toda a tecnologia possível, talvez não tenha uma ração especializada, mas a carpa ela cresce 2 quilos em um ano, né? Tem carne, muita carne, é fácil trabalhar com ela, aguenta oxigênio baixo, né? Eu botei tilápia e carpa, que já antigamente se propagava muito esse policultivo, né? Um policultivo tradicional no mundo inteiro, tilápia e carpa, porque a carpa fica no fundo e a tilápia fica em cima filtrando. Então a tilápia é filtradora e a carpa ela é bentônica, fica no fundo mexendo no solo, tá? Então uma não atrapalha a outra, né? E aí, existe, como a Marielle falou, uma ração que seria boa para as duas? Né? Não tem. E qual é o grande problema? A ração hoje, ela é 70% ou até mais do custo de produção. Então, vamos supor, se eu gastei... não é esse valor, tá? Estou falando assim porque é fácil vocês entenderem. Se eu gastei 10 reais para produzir 1 quilo de peixe, 70% é 7 reais. 7 reais seria toda a ração. Entendeu? Aquele custo de produção ali, 90%, a Elaine falou que 90%. Tem alguns estudos que chega a 90%, mas os estudos normais, né, as médias, é 70%, tá, Elaine? De custo de produção dos peixes de forma geral, né? Tilápia, tambaqui, né? É o que tem na literatura. 70%. Alguns autores falam mais, outros falam menos, tá? Mas 70% é até aceitável no sistema semi-intensivo. Se você for para tanque-rede, super intensivo, você gasta mais ração, esse custo sobe. Tá? No semi-intensivo, você usa o fitoplâncton, e a tilápia ela filtra. Então, você barateia um pouco ali. Mas vamos supor aí, né? 70%, 10 reais do custo e 7 reais é ração, é muito caro. É uma coisa que você não pode, porque o custo da ração aumentou no final do... Tá, o valor da ração aumentou, mas também aumentou o valor do preço do preço, né? Dos peixes, entendeu? Se você vendia o peixe a 12 reais, você passou a vender a 15, 17, tá? Mas assim, o que eu quero dizer com isso?
independente do custo da ração, 90%, 70%, a ração é um item que é mais caro no cultivo de peixes. Então, é o item que deve ter maior atenção, porque é ali que o produtor vai tirar o seu lucro, certo? Vocês aí da área zootécnica aí, né? Samires, a Elane. Frango, né? Frango, quando sobe o preço da soja e do milho, o que é que o pessoal faz? Mata, ou deixa com fome os frangos, né? Porque aí o lucro acaba. Isso mesmo, professor. Né? Então, o lucro do frango, ele é centavos por quilo. Um produtor que venda peixe pau atravessador ou pau indústria, ele vai ganhar ali centavos a R$1 e pouco. Mas o pequeno produtor, que ele vai vender para o mercado local, ele pode ter uma renda maior, R$3, R$5, R$7, depende de como ele venda. Que isso nós temos que incentivar, ele vender para o consumo local da região. Tá? Mas a ração, ela é o item mais caro. Por que eu estou dizendo isso? Porque imagine, eu pego lá uma carpa, que é um peixe barato, né, pouco consumido aí na região, no sul é muito, mas aqui na região é baixo, e eu produzi uma tilápia. Se eu jogar a ração da carpa, a tilápia vai comer a ração da carpa. Ela não vai escolher, opa, aquela ração ali não é minha, é da carpa. Ela não vai fazer assim, ela vai comer também. E aí, o que é que ocorre no policultivo? Né? A tilápia vai crescer menos, porque ela comeu uma ração que não é adequada para ela, é adequada para a carpa. Então, deve ter baixo teor de proteína, né? Geralmente tem da carpa. E se for ao contrário, eu jogo uma ração para tilápia, que é um pouco mais cara que a ração de carpa. E a tilápia e a carpa comer, eu vou dar um valor maior à carne da carpa. Então, dos dois modos, no policultivo, eu perco. Certo? Então, hoje em dia, fala, Cleiton. Mas por um subbentônico e outro não, a ração da tilápia não flutuaria e não chegaria até a carpa do mesmo jeito? A ração da tilápia, como é que é? Flutuaria e não chegaria a carpa do mesmo jeito. Porque a ração da mas ela é bentônica, mas ela não fica lá no fundo, não. Ela vai onde tem comida. Ah, saquei. Quando você tá morrendo de fome, você espera a fila chegar na sua vez ou você fura a fila? Né? O peixe, ele não tem ética, não. Né? O peixe quer saber de comer. Chegou lá um cheirinhozinho lá, algo se mexendo lá é comida, ele vai atrás. Né? Então, assim, antigamente tinha a ração que afundava, que era mais para carpa, para esses peixes assim, que é a ração peletizada. Hoje você só acha a ração peletizada para camarão, que é mais cara. Tá? Ração hoje para peixe de corte, eu não lembro mais aonde tem peletizada, que seria para peixe de fundo. Aí você jogaria ela e depois a outra, né? Mas os peixes não iam saber essa diferença. Se ele tivesse uma tilápia tivesse próximo do fundo e ver a ração ali caindo, ele vai pegar. Se a carpa, por alguma aventura, for para a superfície, ele pega também. Porque ela não fica só no fundo, ela prefere comer o fundo, que nem a tilápia. A tilápia ela tem preferência por filtração, ela é especializada em filtrar. Mas se tiver alguma coisa dando sopa para ela, um alevino, alguma coisa ali, um inseto, ela vai comer, entendeu? Que aí ela vira carnívora, tá? Então o peixe ele não é assim, é só filtrador, só bentônico, ou só carnívoro. Não. Ele é oportunista. Sobrou comida ali, ele vai comer. A comida que ele consiga aceitar, ele come. Então, o policultivo, ele só funciona como? Quando você vai usar, por exemplo, um açude, uma barragem, que aí você não usa ração, você usa o sistema extensivo. Você joga os peixes lá e eles se virem. Aí sim, você põe um pouquinho de tilápia para filtrar, né? Uma carpa ali para poder mexer no fundo, outro peixe carnívoro, aí compensa. Policultivo só compensa nesse jeito. Em sistema semi-intensivo e intensivo, não compensa mais. Né? Nesse mundo nosso moderno de lucro, né? Não compensa o sistema semi-intensivo fazer policultivo. Tá? Então, quando o produtor falar isso para vocês, vocês têm que falar, não, vamos utilizar
a tilápia, né, ou o tambaqui, porque é um peixe que tem a tecnologia, que é mais fácil de eu produzir, certo? Por exemplo, tilápia. Alguém acompanhou aí o cultivo de tilápia? Lá no estádio que eu fiz lá no Sobradinho foi tilápia. Em gaiolas ou em viveiros? Viveiros. Tinha algum problema com a tilápia? Alguém relatou algum problema? Alguns tinham a natação errada, né? Não, assim, o produtor ou quem criava lá falou que tinha algum problema, se era tudo perfeito, se não era tudo perfeito. Não, tinha uns problemas, sim, lá do cultivo. Então, qual era a tilápia? Justamente algumas tilápias representavam algumas alterações visíveis, Tá. entendeu? Mas aí pode ser alguma coisa assim peculiar de uma de outra, né? Uma genética, alguma deformidade, né? Que aí é coisa que não é do produtor, né? Isso aí veio lá de quem reproduziu, tá? Sim. A tilápia, ela é um dos peixes utilizados hoje na piscicultura que é mais precoce. Ela chega a reproduzir com 3 meses de idade, né? Vocês já ouviram falar nisso? Todo mundo aí? Alguém? Já, sim, já. Não sabia, não. Tá, então a tilápia, ela reproduz, se ela tiver temperatura e alimento, e espaço, tudo direitinho, com 3 meses de idade, ela vai reproduzir a primeira vez. E aí uma fêmea vai colocar no mínimo 200 ovos. E ela vai cuidar na boca. Ela cuida. Ela faz incubação bucal. Então, os filhotes, boa parte sobrevivem, porque ela cuida durante quase um mês. Tá? E aí, se a ração é a parte mais cara da piscicultura, e eu jogo ração de acordo pelo número de peixes, né? A ração era calculada pelo número de peixes no tanque e pelo peso dele. A gente vai ver isso em biometria, tá? Então, eu tenho que saber quantos peixes eu tenho. Se eu botei ali 1.000 tilápias e de uma hora para outra tem mais 200 tilápias, olha o meu prejuízo aí, né? Eu perdi ração e perdi espaço. E aí os peixes vão parar de crescer. Correto? Então, tilápia... Fala, Carlos. Não, pode seguir, eu ia falar correto. Tá. Então, a tilápia, ela não é um peixe também fácil de lidar. Aí alguém fala assim, a Joade, ela fala assim, professor, mas aqui tem um laboratório que vende a levina de tilápia revestida sexualmente. Já ouviram falar disso? Já, sim. Já, né? O que é isso? A galera descobriu uma metodologia que quando a tilápia ela eclode do ovo, né, do ovócito ali, né, do ovo, depois que fecundou, ele joga a ração durante um mês, uma ração com hormônio masculinizante, que aí essa tilápia ainda não é nem macho nem fêmea, mas essa ração com hormônio induz aquela tilápia que iria virar fêmea, virar macho. Então, a probabilidade de vir fêmea reduz, né? Não acaba. Então, geralmente, hoje, os melhores laboratórios conseguem 93%, 95%. Ah, professor, mas lá em tal lugar falou que era 98%. Mentira. Mas vamos supor que deu 98%, né? O que é que diz 98% de reversão sexual? Que de 100, né, apareceram 2 fêmeas, correto? E de 1.000, 20 fêmeas. Não é isso? Ah, Correto. professor, mas você está exagerando. Não. Então, vamos supor lá que apareceu 2 fêmeas em 1.000 peixes, né? Eu joguei lá em um tanque de 1.000 metros quadrados, joguei 1.000 tilápias, né? Que esse seria o ideal da composição, né? Daqui a 3 meses eu vou ter 1.400 tilápias, 2 fêmeas, né? Cada um jogando 200 ovos, 1.400 tilápias. Depois, ou no mês seguinte, mais tilápia.
E aí, no final de um ano, eu vou ter um tanque cheio de tilápia. E aí não cresceram, né? Então, assim, a tilápia, ele é um peixe muito bom, né? Dá para o produtor reproduzir ela, dá para fazer um monte de coisa. Mas, se o produtor não tiver um manejo adequado, ele vai perder dinheiro. Porque ele vai jogar ração e o tanque já está cheio de filhote, né? Então, a tilápia ela é muito boa para tanque-rede. Porque o tanque-rede, a gaiola não encosta no fundo. E a tilápia precisa ter a superfície no fundo para botar os ovos. E aí, ela não põe os ovos. Se botar, ela perde. E a fêmea, ela cresce menos que o macho. Por isso que a gente faz a reversão para o macho, tá? Para crescer mais. Então, assim, se der para optar, né? Se der por vocês conduzirem essa informação para o produtor, aconselhe a criar tambaqui, peixe redondo, tá? Porque ele só vai ficar maduro sexualmente com 4 anos de idade. Então, em um ano, ele cresce bem pra caramba. E não tem diferença de macho e de fêmea. A tilápia, não, né? Eles vão ter que comprar a tilápia revestida sexualmente e, depois do 3º mês, fazer um arrasto, né? Um pente fino no tanque para tirar as fêmeas. Ou botar algum predador, né? Um peixe assim, tipo uma traíra, um tucunaré, para comer os filhotes que nasçam. Mas nunca é 100%. Tá? Então, a tilápia tem esse problema. Se a pessoa não fizer o manejo correto, né, de nascimento de tilápia no tanque, né, aí perde. Tá? Então, para o pequeno produtor, eu sempre aconselho trabalhar com outros peixes. Né? Tambaqui, até pirarucu. Né? Se ele tiver outros tanques para produzir tilápia, para jogar para o pirarucu, para economizar na ração, é uma opção. Se tem açudes, joga pirarucu lá, esquece, cheio de peixe, tá? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Alguma pergunta aí, gente? Algum questionamento? Não, tudo tranquilo. Não, professor. Tudo tranquilo, professor. Então, vou fazer assim, vamos ficar aqui por hoje, certo? Na semana que vem a gente trabalha de novo, e aí a gente vai entrar no sistema de produção. Eu vou falar esses detalhes que a gente falou hoje aqui do sistema extensivo, né? O semi-intensivo, que é esse de jogar, para vocês entenderem como é que isso funciona. Porque, às vezes, por exemplo, esses dias um amigo meu pediu para eu dar uma assistência para um primo dele, que ele tem um tanque de quase 1.000 metros quadrados e tem 40 mil alevinos de tilápia lá. Né? Então, ou seja, ele está... não, 4 mil, desculpa. É 4 mil? Não, ele tem 4 mil tilápia lá, queria botar 40 mil. Ou seja, hoje em dia, ele já está com 4 vezes a capacidade de suporte daquele tanque. Ele queria botar mais ainda. Né? Então, não tem como. As pessoas têm que entender que tudo tem limite. Né? E, geralmente, nesse sistema semi-intensivo, o limite máximo é 1 quilo de peixe por metro quadrado. Tá? No máximo, quando chegar os animais atingir essa densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, eu tenho que fazer o desbaste, pegar uma parte do peixe e vender ou passar para outro tanque. Né? Quando o produtor não tem experiência, eu trabalho com meio quilo, porque o risco é menor e os peixes vão crescer muito mais rápido. Tá? Mas nós vamos deixar isso para as próximas aulas, certo? Hoje foi mais para vocês verem que não é assim muito como está no livro ali, aquilo muito certinho, tá? E que é difícil a gente passar isso para o produtor. Então a gente vai ter que ter uma sensibilidade, né? Estudar um pouco, ver os detalhes para poder como é que fala, atender melhor a demanda deles, entendeu? Eu estou com um projeto que é lá em Camamu, né? E aí a galera falou que tinha 7 barragens, né? 7 açudes para criar peixe. E aí eu comecei a perguntar a eles, né? Fazer essa questão de extensão. Só que eu fazia coletivamente, porque eu só tive
No projeto de 5 meses, eu tinha 5 idas lá, né? Então, não podia fazer um por um. E era mais que eles trabalham coletivamente. E aí, o que é que eu fiz? Reunião coletiva. E aí, eu ficava perguntando para eles e explicando o que aconteceu. Então, o que é que aconteceu lá? Eles fizeram 7 barragens no início, ganharam ração, ganharam peixe para as barragens. E aí, pronto. No primeiro ano foi beleza. Criou muito peixe. Mas no segundo ano e adiante, começou a produzir cada vez menos peixes, né? Isso vocês vão entender um pouco mais na parte de construção de viveiros, né? O que é que ocorre? Quando você coloca 1.000 peixes no tanque, teoricamente, você joga aí 1.600 quilos de ração, até 2.000 quilos de ração, né? 1,6 até 2,1 kg até 2 kg de ração para produzir 1 kg de peixe. Essa é a conversão alimentar, tá? Se você fizer tudo direitinho, você consegue fazer 1,4, 1,6, né? Então, 1 kg e 60 gramas de ração para produzir 1 kg de peixe. Mas para trabalhar, né, para ser fácil de entendimento, eu faço 2 quilos, tá? Então, imagine, se você tem 1.000 peixes, você jogou 2 toneladas de ração para esses peixes atingirem a 1 quilo, correto? Isso. Uhum. E o outro quilo virou o quê? Matéria orgânica? Matéria orgânica. Não 1 quilo perfeito, né? Porque aí tem energia, gasto de calor, né? Outra coisa. Matéria orgânica. Então, ou seja, em um tanque que tem 1.000 quilos de peixe, cada ciclo praticamente fica 1.000 quilos de matéria orgânica lá no viveiro. Por isso que o viveiro é fácil de você criar peixe, porque todo ciclo você seca ele, tira o excesso de matéria orgânica, ou faz uma forma que ela é trabalhada, e inicia um ciclo novamente, que nem vocês fazem com frango, né? Ou faz com bovino, que você muda o pasto a cada tempo, né? Para poder renovar aquele solo, né? No caso, por exemplo, de frango, a cada 45 dias, você retira toda aquela cama aviária, né? E volta com a cama limpa, né? Aí você passa vassoura de fogo, joga cal virgem para poder esterilizar. Em piscicultura é igual. Todo ciclo tem que fazer isso, para poder o novo ciclo iniciar do zero. Se você deixasse matéria orgânica, você inicia com um cultivo cheio de problemas, cheio de nutrientes, cheio de bactéria, cheio de parasita, né? Muito mais do que o ciclo anterior. E se isso for ciclo por ciclo aumentando, uma hora não aguenta mais. É o que ocorre com barragem. A barragem ela é assim. A barragem ela é muito funda, né? E você não seca ela todo o ciclo. Você fica lá vários anos, né, com a mesma barragem. E a matéria orgânica só vai acumulando. E além dos problemas sanitários que dá no peixe, né, começa algumas áreas a ficar rasa. Porque a matéria orgânica vai subindo, vai ficando rasa, vai crescendo plantas, as plantas vão segurando os nutrientes, matéria orgânica, e vão fazendo ilhas. Então, com o tempo, até a área da barragem diminui também. Né? Se vocês olharem aí na região, várias barragens antigas que o pessoal fez, hoje começou a ficar rasa. Né? Então, isso também é um grande problema. Tá? Por isso que a gente tenta trabalhar com sistema de viveiros. E lá eu estou fazendo isso. Estou tentando mostrar a eles quais foram os erros que eles cometeram, porque eles não conseguem criar peixe mais, como eles criaram no primeiro ano. E hoje a ideia é o quê? Que eles reestruturem ou limpem uma barragem inteira para ela virar um grande tanque, né? Aterrar uma parte para ficar um tanque, ou ele pega aquela barragem inteira e divida em vários tanques pequenos, para ele ter vários controles, né? Então eu passei algumas plantas para eles, né? Da metragem que eu fiz, algumas propostas, e eles vão escolher qual, dentro do orçamento que eles têm, que eles possam revitalizar, né? Para assim iniciar o cultivo de peixe normalmente, tá? Alguma pergunta, gente?
A Elaine está me perguntando aqui, ó. Fala, Joadro. Não, eu falei que não. Ah, tá. A Elaine perguntou antes, né, quando a gente estava falando de qualidade de água, quanto de produção justifica um produtor comprar um oxímetro? Eu não sei, assim, a área de um produtor ou a produtividade dele, mas um produtor, assim, médio, né, que já produz, sei lá, 1 tonelada por mês de peixe, é possível, porque um oxímetro é R$ 2.000, né? Então, se o produtor ele tem um lucro aí mensal de R$ 1.000, 2.000, ele já pode fazer isso. Agora, o que é recomendado é que vários produtores se unam e ele compra esses equipamentos. Ou então, por exemplo, lá na comunidade que eu estou trabalhando, são 7 barragens. Se no dia que eles conseguirem botar as 7 barragens para funcionar, eles podem comprar um oxímetro e treinar alguém da comunidade para poder fazer isso. Entendeu? Como se fosse um técnico da comunidade. Vamos supor que um de vocês morasse lá. Vocês poderiam fazer isso, né? Eu já comprei, quando trabalhava com assistência técnica particular, eu comprei todos esses equipamentos, né? Gastei lá uma grana, mas com o tempo eu recupero o valor, porque eu consigo dar mais informação para o produtor do que tá ocorrendo, entendeu? O pHmetro, eu consigo comprar pHmetro mais simples, mais barato, né? Mas não com a precisão digital de 2 casas decimais, tudo. Tá? Mas aí com 2.000, né? Estourando 4.000, eu consigo comprar tudo. Tá? pHmetro, condutivímetro, temperatura, oxímetro, disco de seca, eu compro uma maleta perfeita ali, tá? Que dá para trabalhar. Né? E a outra pergunta da Elane, qual a conversão média de cada espécie dessas citadas anteriormente? Então, Elane, de forma geral, depende um pouco do cultivo. Se é um cultivo extensivo, o peixe vai ter uma conversão muito menor, 0 alguma coisa, porque quase você não usa ração, ele come o que tem na natureza, mas demora a crescer. No sistema semi-intensivo, que é o que tem mais informação, é em torno de 1,4, 1,6 para tilápia, que ela é filtradora, aproveita mais o fitoplâncton, até 1,8, né? Tambaqui, pirarucu eu não sei, nem sei se tem algum trabalho com pirarucu assim. Mas fica nessa média aí, de 1,4 a 1,8. Tá? 1 para 1 é impossível, 1 para 2 é muito difícil. Né? Certo? Respondido, Elane? Não sei se a Elane está aí ainda. Está só aí o avatar dela. Respondido. Então, pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Tá? Fique pensando aí sobre o que eu falei. Se vocês quiserem pesquisar outras coisas para depois perguntar, é legal. Vocês chegaram aí na comunidade lá, viram se alguém tem piscicultura, como é que eles estão criando peixe. Chegaram Carlos. Foi, né? Tinha uma senhora lá que estava cultivando, recebeu 1 milheiro de tilápia. Tá. Só que teve umas questões lá e morreu, né? Morreram os peixes, ela desanimou e tal, porque ela estava criando as tilápias meio que uma barragem embaixo assim, e em cima era a plantação de banana, né? E eles aplicam Roundup, né? Que chamam. Aí com a chuva o Roundup escorre, entrou no viveiro, né? Aí diminui o oxigênio, provavelmente. É toxicidade, mata pela toxicidade mesmo. É isso. Eu vi as fotos. Diminui o oxigênio, é um monte de coisas, né? Então, eu Carlos. Vi as fotos dos peixes, estavam com indícios de hemorragia, né? E aí, o que é que você, nesse caso, podia propor para ela fazer? Parar a produção de peixe? Não criar mais peixe lá? No caso, deixa eu ver. Aplicar menos Roundup, diminuir a quantidade de Roundup. Mas vamos supor que o rapaz que cria banana não gosta dela. Ele não vai aceitar isso, né?
Uhum. Ele vai querer continuar a usar o Roundup. E aí? Aí indicaria trocar, trocar de lugar. Alguém tem alguma sugestão? Algo assim que não tem como barrar o Roundup, né? Que escorre da. Ou usar meio que. Poderia ser barrar o Roundup, né? Utilizar o meio de impermeabilizar o viveiro, não sei. Samires, Elane, Joadila, algumas. Ó, o Roundup, ele é um inseticida. Ou inseticida o quê, meu Deus? Herbicida. Um herbicida, foi mal, professor. É um herbicida. Eles poderiam fazer os tratos culturais, retirar o Roundup, né? Fazer os tratos culturais manuais. Uma forma. Mas Agora vamos não supor que tem, o não tem produtor, possibilidade de ela continuar com a barragem dela ali, não, professor. Infelizmente, porque sempre vai ocorrer isso devido à pulverização, que é pelo ar. mas eu acho que não é só pelo ar, não. Eu acho que quando ele bate o Roundup, quando chove, lava, né, o solo, né? Ou você acha que a contaminação é só pelo ar? Vai depender se o Roundup, ele a molécula a molécula química, né? Uhum. Absorve alguma coisa assim na água. Eu não entendi direito essa parte de... O Roundup, eu andei fazendo um experimento com larva de peixe, né? Ele é meio oleoso, né? Então ele fica um bom tempo e ele vai para o solo, né? No caso lá dos peixes, ficava na água, né? Então, mas eu acho que quando ele bate lá na produção, eu não sei se ele usou para poder tirar as ervas do lado ou como inseticida mesmo, porque às vezes o pessoal usa errado, né? A galera usa Roundup para tudo, né? Até para verme interno, né? Sei lá, se tiver verme interno lá, eles tomam Roundup, né? Porque mata tudo, né? Mas assim, a Mas Elaine ele é herbicida. O uso dele é ele de é feito para herbicida. herbicida, né? A Elaine está falando aqui que o solo e água carrega ele, né? Quando chove. Esses problemas são comuns em vários cultivos, diminui muito a qualidade de água. Então, se é pelo ar, eu realmente acho que não deve tocar. Mas se for pelo solo, tem uma solução, né? Alguém tem ideia de qual seria essa solução? Como é que eu faria com a água que está vindo de uma montanha, eu direcionar aquela água para outro local? Você criaria canais de escoamento. Pronto, isso aí. Né? Eu faço um canal beirando todo próximo tanque e jogo aquela água para fora. Uma vala de contenção. Entendeu? Verdade. Se quem cria a banana lá ou outro produto não quiser mudar os tratos culturais, como a Samiri falou, quiser manter o Roundup, a solução vai ser essa. Ela fazer uma vala, abrir uma vala lá para que essa água escorra e jogue longe do tanque. A, Tá? a mulher desanimou, disse que não quer mais saber de tilápia na vida dela, de criar peixe na vida dela. É uma pena. Também só com os gastos que ela estava tendo com a ração. E vem esse infeliz, coitado. Oh, meu Deus, dá uma pena, viu? Mas no caso, era a área dela, acho que era da mãe dela, do pai, era tudo a mesma área. Aí veio a chuva, escorreu o Roundup. Falta Não, de conhecimento também. é falta de informação. Eu já vi muita gente que eles mesmos faziam isso, né? Não, às vezes o vizinho, mas às vezes a própria propriedade cometia esse erro, né? É falta de conhecimento, tá? Mas a solução é essa: é a pessoa evitar o Roundup, mudar, fazer catação manual, sei lá, botar galinha, não sei, ou fazer uma vala de contenção, tá? Então não tem como, né? Então, nesse caso, Carlos, né, se você fosse atender ela lá como a extensão, né, você colocaria isso no relatório, né, essas opções, entendeu? Então, é isso que nós temos que fazer, tem que ver os problemas que ocorrem, né, na propriedade e achar soluções. E soluções factíveis, né, que seja fácil. Ah, não, vamos tirar a banana. Não. Né? Se a banana está dando renda, e funciona mesmo? Funciona, Elane.
né? Vários casos eu já vi que funciona. Você faz a vala lá e a água não vai para o sul. Porque a água, o Roundup não pode chegar na água, né? Se, o que faz isso é a chuva que vai lavando o solo, né? Então tem que plantar grama, que aí diminui o escoamento superficial, né? E a vala. Tá? Agora, lógico que realmente tem que tirar o Roundup, né? Roundup não é nem para estar usando, né? É um crime isso para a natureza, para quem usa. Roundup é uma coisa que não era Sem nem para contar, estar... professor, que eles não sabem nem o risco desse não veneno, usa os máscara, EPIs. usa API, né? Então, o Roundup dessa forma não deveria nem ser usado. Deveria ser proibido no Brasil. Né? Mas usam, né? Então é isso, gente. Né? Vão aí pensando, né? Como o Carlos deu essa ideia aí, veja, né? Aonde vocês podem estar trabalhando, o que é que vocês vê aí na região de vocês, aonde vocês andam, o que é que tem de piscicultura, a gente vai trabalhando dessa forma, tá? Aí a gente vai pegar tema por tema, mas a gente pode misturar, como eu fiz hoje, uma geral zona aqui, mas semana que vem eu quero trabalhar com você com sistema de produção, tá? E a gente vai depois para construção, e a gente vai no final lá chegar à biometria, né, e fazer o cálculo de ração, tá bom? Tá Vocês bom. acham que seria uma vez na semana, 2 vezes na semana, tá bom? Qual seria bom para vocês? Rapaz, para mim, pela questão dos horários, dia de quarta, toda quarta, uma vez na semana, ficaria ótimo. Mas depende da galera aí também, né? Se for 2 dias na semana, você pode, Carlos? Seria a quarta aí? Segunda, por exemplo, ou quarta e quinta, ou sei lá, para te ver aí. Ô, Carlos, só depende de você, porque você está pegando aula à noite, né? Então, você tem que dizer os horários que você pode ter acesso ao curso com a Tá com gente, aula à noite, entendeu? é? Não, minha aula à noite é só dia de quinta, porém eu fico com outras demandas para estudar e tal, Tá. mas Não, segunda, então a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer quarta, um pouco, até mais tarde, então. não, pode ser segunda, professor, segunda e quarta, é Pronto. tranquilo. Tá. Porque aí, se for mais de 2 horas, fica cansativo, né? Eu acho, né? É, Vocês passam o dia todo aí fazendo atividade e tudo. Tá bom? Então vamos tentar. Semana que vem a gente faz segunda e quarta. Depois a gente vê se tá bom, se tá ruim. Tá certo? Ok. certo, beleza. Então, segunda-feira. Valeu, gente. Ô, Valeu. pessoal, não esquece do curso amanhã não, viu? Da Ah, palestra. tá. O curso lá Do evento. do evento, né? Tá. Isso. Beleza. Mas tem a questão aí